É isso. Pessoal, muito boa noite. Boa noite a você que está conosco aqui. Você que de maneira direta ou indireta contribuiu para que nós viabilizássemos esse momento. Tá? Sejam muito bem-vindos à nossa live, à nossa palestra, modelo podcast, com o tema Procrastinadores Modernos. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Na verdade, nesse momento agora, meio que nós somos uma família, tá? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse momento. Eu sou Thiago Lourenço, eu sou psicanalista clínico e acadêmico em neurociência do comportamento, efetuando na área aí, na verdade, trabalhando na área há uns 13 anos e meio, voltado para gestão de pessoas, gestão emocional. E o que a gente está fazendo aqui, o que a gente começou a fazer aqui, surgiu basicamente, primeiramente, de uma grande amizade entre eu e o Leônidas, tá? Nós nos conhecemos há uns 20 anos por aí. É claro que o destino basicamente nos conduziu para locais e momentos diferentes, até que há 8 meses atrás aí nós nos reencontramos e inclusive trouxemos, na pauta da nossa conversa o motivo da gente estar adiando tanto um reencontro e envolvendo até assuntos profissionais que havíamos planejado um tempo atrás aí. Basicamente, o tema Procrastinadores Modernos nasceu de uma procrastinação que nos circundava ali durante muito tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui? O que vocês vão aprender hoje aqui sobre qual pauta nós vamos estar debruçados aqui? Nós vamos falar da questão, da problemática, a gente pode colocar assim, da procrastinação. Como todos sabem, às vezes de senso comum, mas vocês vão entender o conceito muito mais elaborado aqui, por vertentes neurocientíficas e psicanalíticas, mas é aquele ato voluntário de adiar o seu comportamento. Tá? Então, nós vamos compreender e entender juntos por onde que a procrastinação nasce, como que ela surge, de que maneira ela se desenvolve dentro da psique humana, quais são as manifestações da procrastinação no comportamento humano e nessa era digital de hoje em dia, nessa contemporaneidade que a gente está vivendo, como o mundo digital vem como uma coisa que distrai, como que o mundo digital ele abraçou também essa ideia. No começo, vocês vão perceber que foi meio sem querer, mas hoje existe meio que um roteiro e uma coisa totalmente que nos envolve dentro da procrastinação e a distração do mundo digital. É claro que vocês também vão entender e compreender e aprender conosco quais estratégias e ferramentas de cunhos terapêuticos, neurocientíficos, que vão servir e beneficiar vocês também, caso vocês estejam passando ou já passaram por essa realidade de sempre estar com uma ideia boa, mas não conseguir executar, ou quando alguma coisa boa na tua vida começa a aparecer ali, começa a dar ar de surgimento e você basicamente não efetua o comportamento, você se anula, tá? Então, novamente, sejam muito bem-vindos. Vocês que estão ao vivo conosco vão poder utilizar o chat para tirar dúvidas durante o andamento da nossa live, da nossa palestra, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Eu estou aqui, me sinto honrado e agraciado com outras 2 pessoas também que fazem parte da minha vida e tem grande importância também nesse segmento, tanto profissional quanto afetivo, tá? Que é o Rafael e o Léo. E eu vou passar a bola para eles agora, eles vão se apresentar, tá? Obrigado pelas palavras, Thiago. Então, boa noite a todos, agradecer a participação de vocês na nossa live, agradecer o convite do Thiago e do Leônidas, para que me juntasse a eles nessa mesa de debate, onde discorreremos sobre procrastinação e temas que são tão atuais, tão contemporâneos. Então, eu atuo no setor público com gestão de pessoas e processos já há 16 anos, entre outros projetos. E vou participar aqui nessa noite para a gente elaborar e aprofundar a questão da procrastinação e a paralisação oriunda do mundo digital e das ferramentas da modernidade. É com você, Leônidas. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Leônidas Rezende. Eu sou design digital, especialista em UX e UI. Para quem não conhece o que é o UX e UI,
é uma questão de experiência de usuário, né? E questão de interface de criação de aplicativos, enfim. Eu trabalho na área digital já faz mais de 20 anos, já trabalhei para grandes empresas e, como o Thiago falou, a gente acabou se unindo para criar esse produto, na verdade, uma palestra que a gente consiga envolver, né, essa questão e consiga fazer que você entenda o porquê do mundo digital ser desse jeito, tá? E as coisas por trás de tudo que te fazem procrastinar, que às vezes você não está percebendo isso, ok? Então sejam bem-vindos e espero que essa live seja muito proveitosa para todos. Boa? Pode ir, Thiago. Pessoal, vamos lá então. Até para a gente se ambientar sobre a nossa abordagem aqui, você que está me assistindo, né, e provavelmente também me conhece, aí alguns que me conhecem, um abraço também a todos aí, os que confiaram e confiam no meu trabalho, você provavelmente já deve ter se enxergado em um cenário que você tem uma ótima ideia, você sabe como executar essa ideia, e na hora que essa ideia precisa da ação do seu comportamento, alguma coisa acontece que você tem uma ótima desculpa para não efetuar esse comportamento. Ou seja, para você anular o seu ideal comportamental, a gente coloca assim também, e para que não pereça muito, né, numa questão relacionada à culpabilidade, né, para que você não se culpe demais, você encontra às vezes um ótimo subterfúgio para... peraí, fui lá, mas queria fazer isso, mas em cima da hora achei que não ia dar certo, enfim. Então a gente vai começar por essa... a gente vai pisar por essa seara agora. E lembre-se, tá? Qualquer dúvida, a gente vai estar respondendo ao vivo aí. Rafa, tem alguma pergunta, meu amigo? Thiago, é uma dúvida, acho que de todos os presentes aqui que estão com a gente aí na palestra, afinal, procrastinação é preguiça? Tá, vamos lá. Como eu disse no começo, tem alguns temas e algumas considerações, Rafa, que às vezes caem no que a gente chama de lugar comum das pessoas, né? Então a procrastinação ela já teve o nome de preguiça, ela já levou a alcunha de vagabundagem, ela já levou o apelido de falta de vontade, mas não, definitivamente não. Procrastinação não está pautada no conceito de preguiça, muito menos pautada em um conceito ou em uma abordagem que a enxergue como vagabundagem ou falta de vontade, muito menos falta de tempo, tá? O que se sabe é exatamente o contrário. As pessoas que mais procrastinam, elas têm o tempo suficiente e geralmente estão imbuídas de uma força de vontade espacial, às vezes. Então, assim, não é preguiça. Nós temos aí alguns conceitos que abrangem e abraçam a procrastinação, de maneira geral, quase como vendo ela por uma perspectiva de mecanismo de fuga, né? Então, basicamente, a procrastinação ela é um comportamento de autoanulação, quase que uma autossabotagem voluntária, tá? A pessoa faz voluntário isso, só que os mecanismos por detrás dessa autoanulação, vezes ou outra, estão ocultos, né? Basicamente, quase ali beirando o inconsciente. É muito bom deixar claro, né, específico aqui, né, a gente precisa deixar bem coeso aqui, que a pessoa que procrastina, frequentemente, ela não está fugindo da tarefa em si. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que ele vai tentar o seu terceiro concurso. Se inscreveu para a prova pública de concurso público, vai tentar o seu terceiro concurso e... os dois primeiros concursos, ele perdeu o horário da prova e o outro ele simplesmente não foi porque deu diarreia nele à noite. Aí você vai me perguntar, por que uma pessoa foge? Por que uma pessoa está fugindo da procrastinação nesse comportamento? O cara se inscreve no concurso e de repente não vai? Então, assim, existe algo além do que fugir do comportamento final. Fugir do trabalho, fugir da meta. Basicamente... o procrastinador ele está fugindo da emoção que essa tarefa desencadeia ou desencadearia nele, através de alguns mecanismos de autoproteção. Então, a procrastinação é um comportamento de autorregulação, a gente pode entender assim, né? E ela está pautada justamente nessa especificidade. É um comportamento, é uma ação que me faria bem, é uma meta que se eu cumprisse, eu me beneficiaria, mas...
simplesmente eu não vou. Então ela não é preguiça, tá? Basicamente é isso. Nessa linha ainda, que é uma dúvida que surge bastante para mim, quando é que a procrastinação ela deixa de ser um hábito, né? E passa a ser um sintoma de algo mais profundo? Por exemplo, às vezes eu adio coisas que eu não quero fazer porque eu não gosto, né? Ou não tenho vontade. Mas qual que é a linha divisora entre, olha, eu tô procrastinando, isso tá mais crônico, sabe? Do que aquilo que simplesmente não quero fazer porque eu não gosto ou não é o momento. Onde que tá esse limiar, essa divisão? Existe essa divisão? A gente consegue detectar ela? Basicamente, a gente precisa analisar alguns critérios relacionados à repetição disso. Lembremos-nos que nem todo mundo que anula um comportamento, de maneira geral, assim, eu preciso ir na academia, não fui na academia hoje, eu estou procrastinando? Não, a gente não pode levar analisar por essa vertente. A gente precisa entender alguns critérios, por exemplo, de repetições, de resultados na vida dessa pessoa e como que essa pessoa está hoje em comparação com seus planejamentos e metas. Tá? Então, existem coisas que a gente não faz, é óbvio, por questão de não querer fazer. Então, vamos lá, eu estava precisando de um tênis, não fui na loja comprar o tênis, estou procrastinando. Geralmente, essa análise ela é muito fria e ela é muito superficial. Então, para a gente analisar a procrastinação como um hábito ou como uma coisa crônica, é interessante perceber quais são os ganhos, quais são os prós e os contras na vida desse indivíduo. Quantas vezes essa pessoa está se anulando? Quantas vezes foi esse comportamento de anulação que esteve correlato, por exemplo, a uma tarefa ou a uma meta que essa pessoa se beneficiaria e, de repente, não se beneficia? Esta pessoa ela acredita que ela está patinando, ela está no mesmo lugar, ela está com aquele mesmo cotidiano e rotina de vida que ela reclama, tem boa ideia, não sai disso, reclama, tem boa ideia, não sai disso. Então é interessante observar a procrastinação por uma perspectiva mais ampla. Então é bom seguir esse critério, porque nem tudo também é uma autoanulação inconsciente. Às vezes eu não quero, às vezes a pessoa não quer, e está tudo bem. Perfeito. Beleza? Por exemplo, eu percebo uma coisa. Eu tenho preguiça de comprar roupa. Eu não gosto de sair comprar roupa, comprar calça jeans, comprar camiseta. Eu não gosto. Então é algo que eu adio. Mas eu não entendo como procrastinar. Mas é algo que eu não gosto de fazer, então eu faço mal feito, eu faço com preguiça. Agora, já na luz do que você colocou, por exemplo, eu às vezes eu preciso marcar um exame médico, eu preciso marcar um cardiologista. E é algo que me gera uma emoção, me gera um sentimento. Então, nesses aspectos, eu sinto que é procrastinação. Que eu falo, eu vou marcar. Ou, vamos supor, retornar na academia, porque você precisa fortalecer uma questão que você tenha, joelho, coluna. Então, eu percebo que, essa distinção, né? A procrastinação está aqui porque me traz um prejuízo e eu tenho consciência disso, né? Muito interessante essa colocação sua. Você bateu na tecla que eu ia estar aqui. Na verdade, as emoções que geralmente estão por trás de um comportamento procrastinador é ansiedade, angústia e medo. Tá? Você vai, eu estou anulando para ir no médico, eu estou protelando para fazer exame. Por quê? Você está com medo. Agora me responda você. Você anulou, você está com medo de descobrir alguma coisa? Ou teve medo de descobrir alguma coisa? De repente, né, o cardiologista fala, você está com uma palpitação no coração, você recebeu algum diagnóstico, né, uma notícia que não vai ser tão animadora. Acho que gera esse, né, quando a gente vai no médico, a gente pode encontrar coisas, né? Então a gente fica, às vezes, ansioso, protela, né? Não quer ter o conhecimento de algo que pode vir a ser ruim, mas também pode constatar, como a maioria dos exames, não, que tá tudo bem. Mas eu sinto isso, assim, às vezes eu protelo marcar os médicos porque eu não quero, talvez, saber se eu tenho alguma coisa. Exatamente. E, de repente, aparecendo um diagnóstico do qual vai te propor uma mudança brusca de comportamento. Então, eu atendo pessoas, né? Eu sou psicanalista clínico, então eu clinico há 13 anos. Né? O que eu mais vejo, às vezes contido no meu setting terapêutico, são essas questões aí de medo, a pessoa não ir para frente, mas peraí, por que você está anulando? Por que você não faz? Era para fazer academia, não fiz, era para parar de fumar, não parei de fumar.
Geralmente, nós vamos encontrar também, como resposta para um padrão procrastinador, o medo de responsabilidade. Então, às vezes, tem pessoas que permanecem no mesmo cenário de vida e não mudam porque entenderam que essa mudança, que esse pontapé, que esse degrau que essa pessoa tem que subir, vai exigir dela responsabilidade. Você vai falar, impossível. É muito possível. Isso acontece numa linha tão pré-consciente que a pessoa não percebe. Você que está no chat, você que está nos assistindo aí, se você quiser, pergunte, escreva. Você já anulou um comportamento ou já se permitiu não fazer algo, não cumprir uma meta com medo de saber alguma coisa a respeito de você? Lembrando que a gente vai falar sobre esse medo aí já em instantes aí, tá? Porque é muito provável que todo comportamento procrastinador de autoanulação, de autossabotagem, envolva medo e alguns mecanismos, principalmente o que a gente chama de vieses, né? Defendem esse comportamento de autoanulação como se fosse uma proteção. Eu não fui para me proteger, eu não fui porque ia acontecer alguma coisa. Então a gente vai perceber isso juntos aqui. Tiago, é interessante. Então, assim, a gente pode procrastinar com medo e com receio, mas não só de algo ruim, a gente pode também recear até aquilo que é bom, por exemplo, o sucesso, vencer, se desafiar. Nem tudo que a gente venha procrastinar em função do medo é de um resultado negativo. A gente pode não estar preparado para o sucesso, para ser feliz, por exemplo. Exatamente, é aí que entra a psicanálise. É aí que a gente, dentro do setting terapêutico, através de análise, a gente vai entender padrões de não merecimento ou não pertencimento. Tá? Então, geralmente, a pessoa não tem medo direto do sucesso, mas o que ela se tornaria com uma vida de sucesso. Eu não estou falando sucesso aqui de grana, tá? De repente, uma vida de sucesso que envolva, como eu disse, responsabilidade, uma vida feliz. De repente, a pessoa entenda a felicidade por uma outra perspectiva. Então, dizer que a pessoa tem medo da felicidade assim de maneira nua e crua também é um equívoco, mas às vezes por detrás dessa felicidade existe algo que a pessoa entenda, na verdade não entende, né? Inconscientemente perceba que não merece. Tá? Interessante. Vocês aí. Bom, continuando no nosso assunto, agora a gente vai conectar essa questão da modernidade, né? Que a gente fala de procrastinadores modernos, né? Então, a questão principal é como que essas ferramentas digitais não distraem, não sei o quê, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: a gente tem que ficar muito esperto em relação àquilo que a gente está usando, né? Por exemplo, tudo aquilo que é ofertado hoje no mundo digital, grátis, ela desperta em nós um sentimento que você vai poder explicar para nós, né, Tiago? E justamente, cientificamente, como funciona isso. Mas o que eu venho mesmo hoje trazer nessa live é como que funciona o comportamento e como que foi criado essas ferramentas hoje que nos distraem justamente nessa questão digital, né? Bom, vamos ver da seguinte perspectiva. Se a gente parar para analisar, desde do começo da internet, em 2000, a internet ela surgiu como algo positivo para todo mundo, que traz informações, traz tudo. Só que tem uma contrapartida disso, que talvez as pessoas não percebam, né? Tudo que está sendo usado digitalmente, as empresas precisam lucrarem, elas precisam ter um lucro para isso, entendeu? E às vezes a gente não percebe que a gente está usando um serviço grátis, só que ao mesmo tempo a gente está sendo produto dessas empresas. Vou dar um exemplo, por exemplo. Um pequeno exemplo assim. Hoje as pessoas podem imaginar que uma equipe de uma grande empresa, por exemplo, um Facebook, um Google, uma equipe de inovação, é formada por apenas engenheiros e cientistas de computação, certo? É o que vem na cabeça das pessoas. Tecnologia é isso. Exatamente. Não, gente, não funciona assim. Já trabalhei em equipes de inovação e as equipes de inovação são feitas para ser multidisciplinares. São envolvidas várias áreas. E o mais importante, hoje as empresas precisam vender.
e precisam lucrar, manter os seus negócios funcionando. E como funciona isso? Ô, Léo, então quando você diz que os produtos e serviços que são gratuitos, nós é que somos o produto, na verdade, o que está sendo comercializado da gente? O que essas empresas estão usando da gente para ofertar produtos e serviços tão bons e eficientes e gigantescos, né, em infraestrutura, porém gratuitos? Vamos lá, vamos abordar da seguinte forma. Primeiro eu quero colocar aqui o seguinte: não estamos falando mal das grandes empresas que trazem produtos e serviços ótimos digitais que nos ajudam diariamente, não estou questionando isso, tá? Não estou falando mal nem bem das grandes empresas, estou falando que toda empresa, para se manter, precisa lucrar, ponto. Sim. Então, qualquer serviço grátis que você está utilizando da empresa... E-mail, rede social... aplicativos... Aplicativos, né? Tudo isso foram feitos, primeiramente, para te ofertar um serviço determinado, mas foram pensados para te prender a atenção. Por isso que eu volto naquele assunto. Equipes não são formadas só por engenheiros e cientistas de computação. Hoje, equipes de inovação dentro das grandes empresas tem um terapeuta psicanalista, tem um cientista comportamental, né? Cognitivo. Tem uma pessoa para trabalhar com dados, enfim, são várias áreas, são várias personalidades, são vários profissionais de diferentes áreas, e o mais importante hoje para as grandes empresas é saber como funciona o seu comportamento. Aí que entra a questão da análise do Thiago, entendeu? Perfeito. Porque assim, hoje as empresas conseguem, através da Big Data, que para quem não conhece o que é Big Data, são um grande volume de informações que são coletadas durante anos. De cada usuário, né? De cada usuário. Quer dizer, você está sendo mapeado, você está sendo vigiado a cada comportamento seu em cima de cada serviço digital. A cada rolagem, a cada clique, tudo foi pensado para prender sua atenção. Perfeito. Entendeu? Com um intuito maior do que as empresas querem lucrarem, e elas vão lucrar com propagandas. Concordam? Elas precisam fazer propagandas. Então, quanto mais dados comportamentais elas tiverem sobre você, ou sobre um grupo de pessoas, ou padrões de comportamentos elas conseguir, através de algoritmos, entender, ela vai conseguir entregar o que realmente te interessa, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, ela está te roubando dados, entre aspas, pegando dados que você talvez não saiba que está sendo buscado. Sim. Agora, eu passo a bola para o Thiago, justamente para ele explicar o que acontece na cabeça das pessoas, justamente isso. Do ponto de vista da neurociência, né? Como que ferramentas tão precisas para chamar a nossa atenção influenciam o nosso comportamento, nossos hábitos. Como que funciona, Thiago? Tá, vamos lá. Eu gostei disso aí, cara, interessante. Então, na verdade, toda a equipe hoje já que trabalha no mundo digital, provavelmente tem um profissional ali que entenda de comportamento humano e tomada de decisões. E olha que interessante e curioso, tá? Os estímulos e comportamentos que a gente considera, a gente entende que são basicamente nocivos e autodestrutivos, que nós temos hoje como ciência, o que é? Consumo de álcool, consumo de substâncias psicoativas e psicotrópicas, né? Outras drogas ilícitas. A pornografia hoje já ocupa basicamente aí um alto escalão, principalmente relacionado à preocupação, a gente, né, nessa preocupação de nós profissionais enquanto alteração comportamental. Então a pornografia, que se sabe hoje em dia que de 15 anos para cá, e aí usando também a parte que você refere aí como distração digital, ela vem sendo mapeada como uma das quartas prioridades para tratamento, né, envolvendo assim alterações comportamentais de alto risco. Eu vi que a pornografia traz, eu li numa matéria que ela traz impactos como o uso de drogas pesadas, né, como cocaína e heroína. Ela tem o mesmo potencial adictivo no cérebro. É claro que a gente está falando de uma substância, o poder de destruição tem as suas particularidades, mas as vias neurais,
principalmente vias mesolímbicas e vias dopaminérgicas, são praticamente as mesmas. A ludopatia, que é a dependência em jogos, as casas de bet, tigrinho, todas essas coisas, o que também hoje já se trata. Hoje, de cada 10 atendimentos que eu faço, 6 são de ludopatia, são ludopatas. Pessoas com idade, acima de 30 anos aí, que estão perdendo e jogando o seu dinheiro fora, enfim, né? A gente sabe a realidade hoje em dia. E essa questão do mundo digital que o Léo falou é interessante, porque, inclusive, tem um pesquisador, um tal de Gustavson, né, na revista Science, ele já em 2021, ele já estava prevendo isso e já trazia dados que screw infinito, como o Léo fala, esse acesso a Reels, essa questão de estar no mundo digital, e sobe e desce barra de rolagem, e esse entretenimento, né, essa roupagem de entretenimento, também, claro, como o Léo falou, né, se mal usado, né, mas também aciona, basicamente, estimula as mesmas áreas que estão ali à frente da dependência de álcool e outras drogas, tá? Isso aí é interessante tu ponderar, Thiago, que a televisão, antigamente, antes da rede social e do smartphone, a televisão até era um ponto de dopamina, né? De você assistir e se distrair. Só que a rede social, ela vai além, porque ela é interativa e observativa. Você não só posta e recebe interações sobre o seu conteúdo, a sua vida, o que você postou, mas também você observa, vê, interage com os outros, né? Então, ele vai além Ele é um hábito que é interativo num nível social, né, Léo? Então, isso torna tudo mais poderoso, assim, para você ficar preso? A ideia é justamente essa. A criação dessas ferramentas e elas mostrando segredos são justamente o ponto. Justamente, prender a atenção das pessoas. Porque para você vender propaganda, para você fazer publicidade nessas plataformas, e quanto mais elas mapeiam, elas fazem um espelho do seu comportamento e das pessoas, mais dados e precisão ela tem ao fazer propaganda para outras empresas. Entendeu? Perfeito. Então, em cima do seu comportamento diário, quanto mais você procrastina dentro dos aplicativos, dentro das redes sociais, mais as empresas lucram. Então, por isso as coisas são feitas para te prender a atenção. Quando eu falo, por exemplo, uma notificação, um botãozinho, não está ali por acaso dentro de um aplicativo. Ele foi pensado... Diz que tem um negócio até de cor, Léo. Sim. Teste de cor. Como é que é esse negócio aí? Você imagina, eu quando vou, por exemplo, desenhar um aplicativo, eu tenho que passar por um processo de teste. De teste de usabilidade. E usabilidade, quando eu falo em usabilidade, eu volto numa questão que a gente já conversou anteriormente, que é a questão do produto perfeito. O produto perfeito para essas empresas são o produto chamado o produto que não precisa de um manual de instrução. É o produto, quanto mais intuitivo, melhor. Fácil de usar, mais fácil de usar possível. Então, as coisas não são feitas por acaso, são feitas pensado. Por exemplo, um aplicativo, quando a gente vai testar, o que a gente faz? Um exemplo básico, muito básico. Por exemplo, um botão no aplicativo. O que você tem que pensar na hora de desenhar e testar para ver se a pessoa vai avançar o próximo passo que você quer dentro do aplicativo? Você diz até a tua posição na tela, posição, cor, formato, tudo influencia. Eu vou falar o porquê. Que legal. Vamos supor, desenhei um aplicativo. Eu tenho um botão ali que eu quero que a pessoa dê o próximo passo, certo? Existe uma técnica dentro da UX, User Experience, que é a questão da experiência do usuário, que é justamente essa, ser intuitivo. Então, a gente tem que procurar ser o mais intuitivo e não ter que ensinar as pessoas, e sim elas fazerem por conta própria, certo? Então, por exemplo, um botãozinho que a gente vai colocar lá, que a gente quer, uma ideia, a Amazon. Por que os botãozinhos de comprar são da cor laranja? Eles são fáceis. Vocês já se perguntaram por que disso? Não. Porque existe um estudo das cores. A própria cor laranja, ela induz a pessoa a dar o próximo passo. Diz bem também, ó, Amazon, Shopee, AliExpress, tudo laranja, pensando tudo agora, tudo alaranjado. E para você ter uma ideia, para a gente fazer um teste de um aplicativo desse, a gente usa um mapa de calor. O que é um mapa de calor? A gente coloca tipo um mapa onde que as pessoas vão clicar, e a gente faz esse teste antes de lançar um aplicativo. Então a gente está testando com pessoas reais e vendo onde que ela está clicando ali no aplicativo. Se ela está clicando fora do botão onde você quer que ela
dê o próximo passo, Nossa, você sabe que você está com o botão no lugar errado. Entendeu? Então, tudo é baseado no comportamento humano. Cara, que foi impressionante. Entendeu? Tudo é baseado no comportamento humano. Impressionante. Tudo é pensado para ser intuitivo. Entendeu? Impressionante, cara. Não é? E isso tem tudo a ver com o comportamento humano. Léo, então, não só para ser o mais intuitivo, mas também o mais prazeroso possível de se Mais utilizar. prazeroso, justamente. Aí que entra a questão do scroll infinito. Que até o próprio criador do scroll infinito, ele hoje vira e fala abertamente. Pode pesquisarem aí na internet. Tiago, do ponto de vista da neurociência, como que funciona essa coisa tão intuitiva e tão gostosa de usar, e tão colorida, e tão animada e dinâmica? Do ponto de vista da neurociência, quais que são os circuitos cerebrais? Como é que funciona dentro do cérebro? O que está acontecendo? Né? E se compara a quê? Como que a gente pode entender isso aí? Tá, perfeito. Vamos lá. Coloquei aqui na tela, aqui, ó, na verdade, uma imagem, né, em 3D do cérebro humano. E a gente vai entender uma das circuitarias responsáveis aí. Antes da gente avançar, é interessante saber que nossa mente, para procrastinarmos, e o mundo digital, como o Léo falou, essa distração digital, para obter sucesso nisso, vão precisar se apropriar de um fenômeno, que eu já citei antes aqui, de um viés, chamado de viés de familiaridade. O que é o viés de familiaridade? O seu cérebro, o nosso cérebro, tudo que ele percebe que é familiar, ele entende que é seguro, ainda que te faça mal. Vocês estão entendendo isso? Ainda que te faça mal, ainda que você conscientemente perceba que essa situação tá uma merda, você não tá saindo do lugar, isso aqui tá me gerando prejuízo, se o seu cérebro entender que é familiar, você vai ficar nisso, provavelmente, se não se tratar. Tá? Exemplos disso são as pessoas que chegam, né, no setting terapêutico também, que estão há 10 anos passando um negócio, há 5 anos, há 15 anos num relacionamento frustrado, há 20 anos no emprego que só reclama. Posso te cortar só Por um pouquinho? favor. Isso faz todo sentido, cara, na questão digital, porque essa questão de familiaridade são justamente o que o algoritmo faz É isso das que eu ia coisas. falar. Eles entregam justamente as suas preferências. É isso. E você fica familiarizado com o conteúdo. Isso. E Esse você se sente seguro com o conteúdo. Entendeu? Esse é o conceito de bolha. Bolha. Não só de pessoas, mas também de bolha. conteúdo, né? Exatamente, A de bolha conteúdo. é isso, ela envolve o conteúdo e as pessoas que gostam, isso é a bolha, né? Exatamente. Se tudo isso envolve comportamento, envolve todo o mapeamento feito de cima, padrões de comportamento, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas. Tudo isso. Aí tem a questão, o algoritmo te entrega aquilo que você gosta. E que a gente informou pra ele, né? Que a gente informou. Cada vídeo de gatinho, cada vídeo que a gente... De uma forma invisível, sem perceber, a gente já passou essas informações para o algoritmo. É muito para poderoso, ele trazer exatamente essa distração para nós. sensacional. E aí que vem a questão mesmo da distração digital, que são a questão dos rastros digitais. Para quem não sabe, rastros digitais, tudo que você está fazendo, clicando, rolando tela, deixando de informação, as empresas estão captando. Quem nunca pesquisou o preço de uma geladeira e passou um mês vendo geladeira na rede social, né? No nível mais básico. Quem nunca ficou impressionado ao uma conversa em grupo, de repente você pega o celular, aparece um negócio. Sim, já que você tava acabou falando de conversar. pizza, Já né? aconteceu isso comigo, cara. Já Que aconteceu é isso isso? comigo. Mas isso não é por acaso. Não é por acaso. O que acontece é o seguinte, as empresas procuram antecipar o seu próximo clique. Meu pai. Entendeu? Elas já, assim. através dos dados que elas coletam de vocês, dos usuários, elas já sabem qual que é o próximo clique. Mas, então, por isso que quando você pega o celular e aparece aquilo que você conversou com uma pessoa, de repente aparece no seu celular. Mas, veja, só fugindo um pouquinho, um gancho rápido, que é uma dúvida que eu sempre tive, acho que o pessoal deve ter também. O Instagram, ele tá te ouvindo ou a quantidade de estatística que ele tem é tão gigantesca que, coincidentemente, Ele nesse consegue horário antecipar. as pessoas falam de pizza, por isso que apareceu pizza, porque é pesado para o celular ficar processando o áudio, né? Afinal, será que o Instagram ouve a gente ou ele tem tanto volume estatístico que ele acerta que está falando de pizza? Muita informação que você disponibiliza sem perceber. E
somos cúmplices, falar na real. A culpa não é das empresas. A culpa somos culpados também. Por um simples motivo. Aceitamos os termos de serviços. Sabe aquele termo de serviço que você já clica correndo sem ler nenhuma linha? Aquele é o perigo. Porque você está assinando um contrato que a empresa pode usar seus dados e pode lucrar em cima dos seus dados. Por isso surgiu a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Se ninguém conhece... Para proteger nossas informações do uso indiscriminado. Então, quer dizer, as empresas não podem mais usar nossas informações como elas querem para lucrar. Hoje a gente pode decidir isso. Mas prestem bem atenção nisso que eu vou falar. Lembre-se, sempre somos produtos de nós mesmos, tá? Para as redes sociais, para o mundo digital. Saiba que tudo que você está usando achando que é grátis, não é grátis. Entendeu? Tiago, ela te auxilia, só que ela também tem um preço. Ela tem um preço por isso. Qual foi para essa venda nossa? Qual o custo? A gente vende. Qual o mecanismo cerebral? Qual a função do cérebro? Eles conseguiram sequestrar da gente, vamos dizer assim, se apropriar para colocar a gente de uma maneira tão assim como um rato numa gaiola, né? Às vezes eu sinto um rato numa gaiola. Como eu disse, na verdade, só é o outro slide ali antes, fazendo favor. Só um minutinho. É o da amígdala ali. Na verdade, o que acontece, né? Nós temos, seguindo o viés de familiaridade, depois de um tempo, como o Léo falou, mesmo as redes sociais e seus mecanismos ali para nos prender, depois de um tempo tudo fica familiar. Mas eu tô gastando dinheiro, eu tô comprando isso, mas é familiar. Você está gastando, é familiar, tá? A função do nosso cérebro é proteger a nossa sobrevivência. Então tudo que é familiar, é seguro. E o que acontece? Nós temos essa pequena peçazinha aqui, essa partezinha no nosso cérebro que compõe, né, o nosso sistema límbico, chamada de amígdala. Amígdala. Tá? A amígdala, ela leva até esse nome porque ela basicamente tem o formato de uma amêndoa, né? E para quem tiver dúvida também, a amígdala não é essa parte aqui da garganta. Essa parte chama tonsila palatina, tá? Mas vamos lá. A amígdala, ela é responsável por um dos mecanismos responsáveis pela nossa sobrevivência da espécie. É ela que é acionada quando ela percebe que estamos de frente de um perigo ou de algo novo. Prestem atenção nisso. Para a amígdala cerebral, algo novo é perigo. Ela não sabe distinguir se você está de frente de uma meta ou se você está de frente de um tubarão branco que vai te destroçar. A amígdala, uma das funções dela é também acionar o nosso comportamento de luta ou fuga. Por isso que a gente fica relutante às vezes em cumprir essa meta, vou, não vou, vai, não vai e acabo ficando. Pode-se dizer que a amígdala, então, são dos primeiros equipamentos mais primitivos do nosso cérebro? Sim, uma das partes mais antigas, mais arcaicas, responsável pela nossa sobrevivência. Tá? E quando a gente a gente se propõe a avançar um próximo estágio, às vezes até sair de uma dependência digital, até sair de uma distração. Só que a pessoa já está incutida nesse cenário, como o Léo falou, há 5, 6, 7 anos. Então já virou familiar. Você precisa parar com tela. Né? A gente vê muito isso também em tratamento, em setting terapêutico. Meu filho precisa... Tiago, eu preciso de terapia para o meu filho parar de tela, parar com computador. Só que aquilo se tornou familiar. Para a amígdala, abandonar esse comportamento é perigoso. Então ela vai tentar proteger. Perfeito. De alguma maneira. Qual que é o distúrbio? O que acontece no cérebro do humano de prazer? Ele gera dopamina? Que tipo de dopamina? Existem dopaminas diferentes? Como funciona isso na cabeça do ser humano? Existe, Léo. Passa o próximo slide aí que já... aqui está bem específico. Sim, dopamina, que hoje já é considerado um neuromodulador, é também um neurotransmissor, mas também funciona como neuromodulador, é responsável pelo nosso comportamento de motivação. Na verdade, a dopamina é a própria motivação direcionada. E quando eu falo motivação, não é aquela motivação, vamos lá, você consegue. Não, é a direção da nossa motivação. E para as pessoas que às vezes têm curiosidade de saber, nós temos 2 disparos dopaminérgicos. 2. O disparo dopaminérgico fásico, que é a dopamina fásica, e o disparo dopaminérgico tônico,
e a dopamina tônica. Tá? A dopamina fásica, ela é disparada, ela é recaptada, vamos colocar assim, pelas nossas vias mesolímbicas e sistema dopaminérgico, quando nós estamos perante a estímulos hiperestimulantes ou hiperexcitatórios. A dopamina fásica, por exemplo, ela é produzida durante o uso de álcool, de droga, de sexo desregrado, de pornografia, de ludopatia, joguinho. Ela é um pulso, então ela inunda. Isso, ela é um disparo muito forte que dura muito pouco. Dessensibilizando, ela efetua um fenômeno chamado dessensibilização do sistema dopaminérgico. Então é uma dopamina que, vamos colocar assim, ela é necessária para a nossa existência, só que ela não pode existir somente ela. Precisamos ter a dopamina tônica. E o que é a dopamina tônica? É aquela dopamina que é basal, equilibrada, que ela é recaptada aos poucos, não com um disparo muito intenso de uma vez só. A dopamina tônica, ela é recaptada, ela é construída, vamos colocar assim, em ambientes e situações do dia a dia. Então podemos Bom, comparar. ela vem da leitura, ela vem de convivência, ela vem de atividades mais naturais, que não são hiperexcitatórias e hiperestimulantes. Então, interessante. assim, de forma simplista, dopamina fásica é ruim, Só ela é tônica ruim. é boa. Só a Beleza. fase que é ruim. Então exatamente. consideramos que o mundo digital gera dopamina fásica. Todas essas características, Léo, que você trouxe, escuro infinito, foi feita uma pesquisa de que quando uma pessoa recebe um like em sua postagem, relaciona a dopamina fásica quase tão rápido quanto um orgasmo. Nossa. Um like, quase tão rápido quanto um orgasmo. Interessante. Ô, Tiago, Isso foi feito no Canadá, essa pesquisa, 3 anos atrás. Evolutivamente, a dopamina fásica existe por um motivo. Para as pessoas se reproduzirem, para elas caçarem, né? Tem um porquê da dopamina fásica. Mas eu acredito que lá Aprendizado atrás, também. anos atrás, na evolução do humano, poucos elementos liberavam essa dopamina tão fácil. A gente não tinha açúcar, a gente não tinha jogo, não tinha rede social, né? E hoje então as pessoas, a civilização tinha equilíbrio mais da dopamina tônica e eventos ali, desde a época tribal, né? Você ter algumas coisas desencadeando a dopamina fásica como necessárias para nossa sobrevivência, enfim, né? Enquanto espécie. Só que hoje é uma inversão, né? Tudo é dopamina fásica. É açúcar, Fast jogos, food. fast food. Então será que isso é um motivo pelo qual as pessoas procrastinam tanto e a gente sente que há cada vez mais um desequilíbrio, na verdade? A gente tem a impressão que as pessoas estão mais ansiosas ou mais depressivas no mundo todo? Sim, você não está percebendo como cresceu diagnósticos e assuntos Sim. relacionados a TDAH. Hoje, se vocês verem a internet, vocês vão ver que cada Todo mundo 10 tem vídeos TDAH. de saúde mental tem uma psiquiatra falando de TDAH, Tá, um psicólogo falando de TDAH. Ó, o TDAH, né, embora a procrastinação ela não é um sintoma nuclear do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela é considerada um sintoma secundário. Ou seja, pessoas com transtorno de transtorno de atenção e hiperatividade, elas têm como consequência procrastinar. Então ela não é um sintoma, ela é uma causa. E o que acontece no cérebro, tanto do procrastinador quanto no cérebro da pessoa que tem TDAH? Os níveis de dopamina tônica são muito baixos. Naturalmente. Não nascem no assim, TDAH, exatamente. Algumas questões relacionadas a estudos voltados com distração digital, TDAH e procrastinação, entenderam que alguns estágios do TDAH pioram por conta dessa distração digital. Porque no digital não se tem dopamina tônica. Dopamina tônica, por exemplo, ela é produzida para você ler um livro com calma, esperar. A dopamina tônica é responsável pelo foco a longo prazo, planejamento, o comportamento para ser desenvolvido a médio e longo prazo. E a fásica não. Perfeito. Então, perceba que se fala muito sobre TDAH e, coincidentemente, claro que não, a procrastinação também vem aumentando. Os dois padrões entendem que a dopamina tônica nesse indivíduo, no seu sistema dopaminérgico, é produzida muito em baixa. E olha que curiosidade triste.
tá? Por conta de algumas prerrogativas neurobiológicas, nós entendemos que tudo aquilo que o cérebro não usa, ele descarta. Tudo aquilo que o cérebro não usa, ele descarta. Se durante um bom tempo a pessoa Tá só fásica, só na fase. produzindo dopamina fásica, é rede social, é pornografia, é jogo, é isso, é aquilo, comportamentos hiperestimulantes, comidas hiperpalatáveis, é só pizza, é só lanche, é só gordura. O cérebro com o tempo vai entender o quê? Opa, tem muito excesso de dopamina fásica. Preciso de... Vamos parar de produzir dopamina tônica. E aí é onde a gente encontra pessoas que apresentam cada vez mais anedonias, né? Que é aquela incapacidade de enxergar o belo num dia normal. Prazer nas pequenas coisas. Prazer nas pequenas coisas. Exatamente como viciada. Quando a gente trata a toxidependência, a gente percebe a pessoa que para de usar o seu químico, quando ela suspende a substância de predileção dela, ela vê um mundo sem graça, porque só tinha dopamina fásica ali. A dopamina tônica vai sendo construída durante o período de reabilitação. Perfeito. Então, isso é imprescindível para a gente entender a procrastinação aliada à distração digital. Tá? E de maneira geral, uma das melhores estratégias para se começar a tratar e a manejar os padrões de procrastinação, juntamente com essa questão da distração digital, é, primeiro de tudo, entender os seus medos. Legal. Entender os seus medos, pessoal. Escrevam os seus medos. Se você está no Era sobre isso que eu ia falar. Isso, as Vamos estratégias. pensar em estratégias e ferramentas Só antes, o gancho que eu queria perguntar para o Thiago é assim... E se a gente puder entender o equilíbrio da dopamina como uma balança, onde a tônica, a fásica, é deslocada para um lado, né? Então, se a gente puder entender como uma balança, a gente está deslocando até esse balanço de Park. A gente está deslocando ele de uma maneira deletéria, ele está ficando mais pesado para um lado, mas assim, Thiago, ele tende a voltar, e caso sim, que a gente espera que sim, isso é demorado. Quais fatores envolvem? Podemos usar essa analogia de uma balança que está descalibrada? Sim, o cérebro humano, através de um fenômeno chamado de plasticidade neural ou neuroplasticidade, ele consegue sim equilibrar os níveis de dopamina fásica e tônica também. Vai depender de fatores tais como ambiente, estímulo, a própria condição social da pessoa, a própria condição psíquica também, né? Porque na terapia a gente regula isso também, né? A gente consegue fazer esse manejo adotando estratégias com o cliente. E assim, existe grande possibilidade sim de retorno. É claro que os critérios e as individualidades precisam ser respeitadas. Então você que quer, de alguma maneira, manejar a sua procrastinação, o seu comportamento de autoanulação ou de procrastinação, presta atenção nisso aqui, é rápido, para você começar. Primeiro, anote o seu medo em um papel. Anote. Thiago, por que num papel? Não posso mentalizar? Não, querido, anote no papel. Anote no papel. Sabe por quê? Quando você anota alguma coisa no papel, você está acionando o seu córtex motor e o seu sistema límbico ao mesmo tempo. É uma das únicas e poucas maneiras naturais e positivas de se tirar o sentimento do abstratismo. O medo, enquanto ele está abstrato, ele funciona como uma grande sombra na tua vida. Anote o seu medo. Do que eu tenho medo se eu for tomar essa decisão? Tenho medo de alguém me julgar? Tenho medo de ser pontuado? Tenho medo de perceber que eu não sou tão bom e tão inteligente quanto eu pensava que eu fosse? Tenho medo de não sair perfeito? E aí entra o perfeccionismo como um veneno, né, para o comportamento aí, que compõe o comportamento procrastinador. Anote seu medo. Anote o seu medo. Escreva. Qual medo está por trás do comportamento que eu estou evitando? Segunda dica. Se você crie uma questão de pressão artificial, de pressão controlada sobre você mesmo. Existe uma lei chamada Lei de Parkinson. Tá? A Lei de Parkinson prevê que se eu tenho... Não é. Não a tremedeira da mão. Isso, não é o Parkinson que descobriu o mal de Parkinson. Na verdade, esse Parkinson que eu estou falando é o Cliff Parkinson mais moderno, aí, né? Mais no começo do século. Aí. A Lei de Parkinson ela prevê que se eu tiver 4 horas para fazer uma tarefa
e me derem as 4 horas para fazer essa tarefa, eu vou usar as 4 horas. Então, se qualquer atividade que você for fazer para vencer a sua procrastinação, se você for fazer em 4 horas, dê a você mesmo um tempo de 2 horas e meia. Já é reconhecido e comprovado que o comportamento humano ele funciona melhor sob uma pressão controlada. Pode perceber todas as coisas que nós vamos fazer. Se nós percebemos que temos mais janela de espaço, de tempo, Sim. a gente vai ocupar toda essa janela de tempo. Terceira dica rápida também, uma meta por vez. Anote uma meta por vez. E celebre-as. Sabe por quê? O seu cérebro, o meu cérebro, eles não produzem dopamina tônica suficiente para você anotar e cumprir todas as metas elencadinhas de maneira qualitativa e quantitativa. E aí vem aquela frustração, né? Quando a gente tem... Nós temos que, então, gentis com as nossas metas. Muito mais adotando um padrão de autocompaixão. Perfeito. Bom, cara, peraí, eu me respeito, peraí. Uma meta por vez. Quarta dica, evite distratores. Evite distratores. Distração. Vai fazer alguma atividade, tira do lado. Quinta, basicamente, e uma das últimas dicas aqui, depois vocês vão ter acesso. Eu tenho 2 ferramentas. Tá. Vocês vão ter acesso ao resto aí dos materiais que vai estar disponível para quem fez a inscrição. Troque diversão por recompensa. Troquem diversão por recompensa. O que é isso? Você vai limpar a casa, vai fazer alguma coisa, vai lavar o carro. Pega aquela sua série, aquele seu filme, a sua série da Netflix, ao invés de você assistir como diversão, passe a série para depois da sua tarefa. Servindo como recompensa. Servindo como Legal. Troque diversão por recompensa. Se você vai chupar aquele sorvetinho de domingo, faça algo. Faça uma meta de domingo e jogue sorvetinho para o final dessa meta. Você induz e condiciona o teu cérebro a entender que a recompensa foi muito mais custosa e sofrida, então vai ter um outro valor. Tem uma pergunta aqui no chat. Vamos lá. A Tainá, ela está perguntando, na verdade perguntando, tenho TDAH e procrastino porque muitas vezes sei que não vou conseguir terminar de fazer o que comecei. Consegue explicar isso para ela? Tainá, primeiramente, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco, tá? Grande abraço para você. Como nós dissemos aqui, procrastinação e TDAH andam meio que de mãos dadas, embora a procrastinação não seja o sintoma nuclear, é um sintoma secundário. Então ela está assistindo. Tainá, já anota isso ou depois reassiste isso que a gente está falando, tá? É claro que um acompanhamento terapêutico conseguiria também alcançar melhores resultados junto com você. Mas se ainda você não prevê isso, não vislumbra um acompanhamento psicanalítico, anote e reveja isso que a gente está falando. Né? Escreva seus medos, evite distratores e troque essas diversões, que a gente chama de diversões, por recompensas. Isso é importante, Léo e Rafa, até para as outras coisas nossas, viu? Porque o nosso cérebro ele só vai automatizar comportamento quando ele perceber que tem benefício. Perfeito. Tá? Então é repetição e benefício. Agora, também perguntar para a Tainá, ela precisa ver também como estão as medicações dela, se ela está passando por acompanhamento, mas... enfim, envolve vários fatores. Mas isso que a gente está mostrando aqui é um ótimo começo. Entendi. Um ótimo começo. Agora, eu queria, na verdade, entrar... Você também, Léo. Entrar, na verdade, agora no mundo corporativo. Isso. Entendeu? Para a gente entender o que acontece na nossa vida profissional. Eu tenho dúvidas no mundo corporativo. Cara, porque se a gente parar para analisar, as empresas não são obrigadas... Vê se vocês concordam comigo, tá? Vamos lá. As empresas não são obrigadas a pagar pela nossa procrastinação, concordam? Claro. Elas não são obrigadas. Não. Isso é um problema nosso. Só que elas pagam por nossa procrastinação. Agora, vem cá, surgiu uma dúvida minha como design, alguma coisa. Podemos usar como analogia o organismo, o ser humano, a mente do ser humano, fazer essa analogia com uma empresa, por exemplo? Podemos. Podemos sim. Eu acho... Uma empresa funciona como um ser humano. É uma pessoa também, é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa também. Depende da outra, um mecanismo dependendo de outro, sim, podemos. Então, se uma pessoa tem depressão, uma empresa pode ter depressão. Pode. É possível, sim. Uma empresa pode ter pessoas que estão procrastinando e com depressão.
Sim, Isso tem a muito. própria empresa se torna depressiva. É a própria cultura de uma empresa. Concorda? Sim, se na Perfeito. depressão uma queda de energia libidinal, sim, a empresa pode. Então vejam só, ó, me desculpem, tá? É um designer que tá fazendo conta, então me dê só um desconto, tá? Uma dúvida que eu tirei e o impacto que uma procrastinação de funcionários, de colaboradores de uma empresa podem causar para a empresa. E o quanto uma empresa pode estar perdendo. Vamos fazer uma conta? Opa, Vamos lá, vamos então. lá. Podemos? Você Só tem para a isso gente aí? poder entender? Beleza, legal, Vamos lá. De novo, por favor, me dê um desconto. Sou um designer, tá? Cálculo de humanas. É o chamado cálculo de humanas. Como é que é? A gente costuma falar que é assim, conta de padaria. Conta tá bom? de padaria. Então vamos à conta de padaria. Quero só trazer aqui rapidamente aqui uns slides, tá? Vou passar aqui pelos slides rapidamente. Aí eu coloco aqui, ó. Bora lá. Custo de procrastinação nas empresas. Eu fiz a seguinte conta. Primeiro, busquei alguns dados. Bom lá. Procrastinação não é preguiça, já definimos isso, beleza? Estamos lá. Então, beleza. É um bloqueio emocional. Definição. Bloqueio emocional somado a distrações digitais. É o nosso tema. Certo? Impacto, foco, produtividade e resultados. O que traz essa procrastinação moderna. Beleza? Então, vamos lá. Vamos simular um custo. Tá? Primeiro, alguns dados. Vamos lá. Dados que espantam. Pessoas desbloqueiam o celular 85 a 110 vezes por dia. Nossa, o que tem nossa atenção com essa intensidade, né? Já Nada pararam do mundo pra tem essa pensar atenção. nisso? Vamos à segunda. Em média, recebem 150, 250 notificações por dia. Veja tanto que é distração. Tá? Dentro da empresa. Usuários passam 2 horas e 21 minutos por dia em redes sociais. Nossa, 2h21. Até 40% da produtividade pode ser perdida por distrações digitais. Tá? Vamos à equação de perda. Tá? Aqui eu estou colocando o custo da procrastinação é igual, parênteses, tempo pago pelas empresas, menos o tempo produtivo, vezes o valor hora, vezes os dias úteis. Trabalho, Equação. Beleza? Aí o exemplo aqui, ó. Estou usando aqui, ó, colaborador com salário médio de R$6.000. Pensando nisso, já com os custos, Desencargos, tudo. para manter um colaborador, tá? Então vamos lá, tempo pago. A empresa paga 8 horas por dia, certo? Menos o tempo produtivo. Que ele perde lá, procrastinando. Na verdade, o produtivo. Aí a gente gera o tempo de procrastinação. Que aí 2 horas. 2 horas por dia. Então, quer dizer, a empresa está perdendo 2 horas do funcionário ali, beleza? Valor hora, R$34, vezes os dias úteis. Então, a empresa está perdendo custo da procrastinação, perda mensal de R$ 1.499,96. Por funcionário? Por Léo? funcionário. Por mês. Por mês. funcionário procrastinando 2 horas por dia. Vamos aos números maiores. Escalando isso para 6.000 colaboradores, tá? Certo. Perda anual por colaborador, 17.999. Beleza? Colaborador, 6.000. Multiplica isso. 108 milhões de reais. 108 milhões de reais. É como se a empresa contratasse mais 1.500 funcionários por ano. Veja esse número. Então a empresa ela para de contratar, ela para. Por causa da procrastinação, ela para de crescer ou ela está deixando de crescer quase 20 e poucos %. Cara, impressionante. Tudo é impressionante. São Impressiona. números impressionantes. Não impressiona. Faz sentido, a gente recebe Não faz isso. sentido uma empresa Muito. mudar A gente a sua recebe cultura isso. organizacional, Eu recebo muito. prestar atenção Cara, tem RH, Sobre faz nessa todo questão sentido. de distração É, digital, faz nessa todo tensão de Porque as empresas focam, né? Tem liderança, cursos de liderança, cursos de gestão de pessoas. Mas é interessante, Léo, nunca vi um treinamento focado, de repente, nesses aspectos da procrastinação, né? Da distração digital. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar, você como gestor de setor e também, por conseguinte, você faz gestão das pessoas que trabalham nesse setor. Você é responsável por setor lá. Você percebe, é claro que, né, que a gente vai manter todo o anonimato aqui, mas você percebe que se houvesse um planejamento de treinamento,
para esses funcionários e claro, né, que cabível dentro da realidade de cada empresa, isso melhoraria melhoraria a produtividade deles lá. Ah, Você vê certamente, isso, cara. Hoje em dia, ao mesmo tempo que as empresas permitem você usar o celular, é uma moeda de troca, como tudo, né? Também através dele, elas te localizam, às vezes até para você receber, corrigir demandas e se inteirar de processo até fora do seu horário. Então a gente muitas vezes tem a liberdade tanto do uso do celular na empresa, mas também porque a empresa necessite que você atenda demandas então, e tal. É a moderação. É a Usar moderação. de forma correta. E assim, a gente vê. Melhor do que ficar mandando embora, né? Isso é uma questão de uma... Cara, pensar em rotatividade não é o caminho certo. Você tem que aproveitar O os caminho talentos certo e é você valorizar o talento humano hoje em dia. readequar a cultura, né? Entendeu? Porque hoje está mais difícil você procurar uma pessoa capacitada Sim. do que você ficar rodando. Com funcionários. certeza. Isso Mas você gasta menos em capacitar do que você... Porque fica, manda embora, faz acerto, aí o processo seletivo contrata de novo. Exatamente. Então, Cara, isso existe mesmo. até Existe dentro uma do- troca de moeda. A empresa tem que mudar a sua cultura, treinar seus colaboradores, e os seus colaboradores têm que ter a consciência que, por exemplo, a empresa não é obrigada a pagar o tempo de 5, 10 minutos que você sai para fumar um cigarro. Isso é um vício seu. A empresa não é obrigada a te pagar isso. Sim. Entendeu? Então, existem os dois lados. Os dois lados têm que se movimentar. Os dois lados têm que ter interesse. Os dois lados têm que vestir a camisa. Um tem que investir no outro e o outro tem que investir no outro. Sim. Entendeu? A empresa no funcionário e o funcionário na empresa. Entendeu? Mas entendo Então veja só. Tratando essa questão de procrastinação, o que a gente ganha com isso aqui, ó? Tratando o cenário. Cara, Se reduzirmos a 6 mil procrastinação apenas 20%, o ganho dela é de 21 milhões por ano. ou seja, a empresa continua lucrando se tratar a procrastinação e a distração digital nos seus funcionários do que mandar embora toda Do vez. que mandar embora. Com Cara, certeza. muito bom. Entendeu? Sensacional, entendi. Então, basicamente, gente, era isso que eu queria passar nessa Sim, cara, questão importante. dessa interligação entre o mundo digital, procrastinação e as empresas no mundo corporativo, tudo isso, tá? Eu acho que, espero que nosso papo tenha sido legal. Tá? Muito bacana. Que tenha contribuído aí para as pessoas. E que assim, isso aqui não é por acaso não, tá, pessoal? É um próximo passo que a gente está querendo dar para oportunidade para próprias empresas e as pessoas poderem se curarem, dando dicas que um tema que talvez não tenha chamado a atenção ainda das pessoas, mas a questão da procrastinação dentro das empresas trazem Tem malefícios para os dois lados. Tem muito espaço para trabalhar, né? Tem muito espaço para trabalhar sim, e é cara. uma dor que as empresas têm e que precisam ser Cara, eu atendi o cara. tratada. O cara chegou uns 2 anos atrás solicitando terapia psicanalítica porque o cara que chegou depois dele na empresa tinha sido promovido. E eu perguntei pra ele na terapia, eu falei, meu irmão, quantos anos você tá na empresa? Tô há 6 anos. Aí o cara chegou há 3 anos e meio, só que ele foi fazendo curso daqui, foi fazendo curso de lá, foi se capacitando, e eu que estava mais velho, falei, tira o fato de ser mais velho, o que você fez por você? Ele falou, eu até me inscrevi em vários cursos, mas eu não fui em nenhum. Então, a própria distração digital do cara e a procrastinação de um funcionário que poderia ter alavancado ele, deixaram ele lá na parte... E o cara que venceu a procrastinação, o funcionário mais novo que venceu a procrastinação, conseguiu a promoção. Então, existe muito disso todo dia, na verdade, todos os dias em inúmeros locais. E quando a gente fala de distração digital, cara, tá... Uma coisa está muito correlata com a outra. Perfeito. Porque quem não tem hoje o negócio disso aqui, quem não tem uma rede social, quem não vai rolar o dedinho para cima, não tem ninguém. E o cérebro entende isso e aí todos esses fenômenos e mais muitos outros que a gente não citou, mas basicamente, resumidamente é isso. Aí fica um casamento perfeito e às vezes até trágico.
A real é essa. A gente queria agradecer, eu não sei se você tem que passar algum recado, alguma coisa, Rafa ou Na Léo. verdade, eu queria passar o recado seguinte, não por acaso criamos essa roda aqui, esse podcast, na verdade essa palestra em formato de podcast. Na verdade, também estamos querendo, né Tiago? Vamos levar isso para frente. Levar isso para frente. Para qualquer empresa que se interessar, tá? Temos uma palestra presencial sobre o mesmo tema, tá? Umas 2 horas. Né? Temos bastante conteúdo, já construímos um curso. Vamos deixar todas essas informações aí no canal que vocês estão assistindo, tá? Essa live. Se por acaso tiver interesse, o Tiago é uma referência para nós, né, Rafael? Opa! Principalmente na área psicanalística, na área técnica, no conhecimento, conhecimento científico. Eu vou colocar aqui, na verdade, eu quero que o Tiago fale um pouco aí e que você está disponível, né, Tiago? Claro. Claro, Pessoal, o Tiago está disponível para atendimento presencial e atendimento online, né, Tiago? Um pouquinho de horário só, mas... Um pouquinho de horário. Com poucas vagas só, para graça mas de Deus para também. Quem se interessar, e por é o favor, seguinte, a ideia da palestra de juntar o comportamento de procrastinação com autoanulação, com autossabotagem, com a distração digital, nasceu também de uma dificuldade que nós vimos, né, companheiros e amigos nossos passarem em empresas aí e também de amigos nossos que são diretores e donos de algumas outras empresas. Então, como o Léo falou, não é por acaso. Então, acessem a live depois, entrem em contato. O Léo vai passar o contato do seu Léo também. Seu Léo, vamos já passar um contato? Sim, por favor, pro seu Léo. Seu Léo, por favor, passa o seu WhatsApp. Só falando, que a gente repete aqui. Seu telefone. Seu Léo é o nosso empresário, tá? O nosso CEO. 16 do código, tá? 98115 6042. Repetindo, 16 98115 6042. Portanto, quem tiver interesse aí, tá? Estamos disponíveis, né? Opa! Pessoal, para poder colaborar aí com vocês. Quer finalizar, Tiago? Você é o ponto de partida de tudo. Agradecer vocês, né? Primeiro, né? Aqui também agradecer vocês, gente. Eu já estou agradecendo o dia inteiro, mas agradecer vocês que se inscreveram, que de alguma maneira acreditaram no nosso trabalho. Muito obrigado por estarem conosco essa noite. A palestra Procrastinadores Modernos, ela se amplia para outros temas, tá? Então, a gente faz esse formato de palestra ao vivo, presencial, com 2h30, mas também com outros temas adjacentes aí que compreendem saúde mental, inteligência emocional e gestão do comportamento, tá? Então, independente de qualquer demanda ou tamanho ou produtividade, pelo menos entre em contato para saber se vocês vão gostar muito. É um material muito rico e apresentação profissional. Muito obrigado novamente a vocês. Passa o seu contato, Tiago. Beleza, verdade. Fique então, se por acaso vocês perceberem que eu posso também ajudar em alguma questão do que foi falado aqui ou outra questão relacionada à saúde mental ou gestão emocional, por favor, sintam-se à vontade. 16 é o meu DDD 991559100. Falar com a minha secretária, que sou eu. Eu não tenho secretária, sou eu mesmo que atendo a bagaça. Então, a gente queria agradecer novamente e dizer para vocês que repete o telefone, prazer. Thiago. Antes de terminar. Telefone de novo. Não, 16 99155 9100. Entre em contato se quiserem ou até tirarem dúvidas a respeito do que foi falado. Então, um beijo no coração de todo mundo, sabe? Muito obrigado mesmo, tá? Vocês foram e são importantíssimos para a gente estar aqui. Se não houvesse vocês aí, a gente não estaria aqui. Muito obrigado de coração. É isso, queridos? É isso, queridos. Eu agradeço também. Boa noite a todos e uma boa semana para todos. Boa noite a todos. Uma excelente semana para todos.